gol dessa quinta-feira, né, que nós temos bons jogos para poder apostar. Eu vou comentar esses jogos aqui para você, para que a gente possa ter uma assertividade muito alta, possa lucrar. Né? Eu espero ter ajudado bastante você nesses últimos dias, já que a nossa assertividade na Champions foi extremamente alta, um lucro absurdo, né? E de antemão, eu já recomendo você entrar aqui, eu vou deixar o link para você que ainda não me segue no Instagram, começa a me seguir, tá? Perseguido pelo Green. Você colocar no Instagram já vai aparecer. Lá nesse Instagram eu tô compartilhando muitas bets, né? Na terça-feira, por exemplo, tô gravando esse vídeo na quarta de manhã. E na terça-feira, no caso ontem, eu compartilhei 3 bets. Empate, anula Atlético Mineiro, bateu. O handicap asiático -1 no Mônaco, bateu também. E compartilhei uma aposta na NBA, né, no jogo do Celtic, também bateu. Tá? Então espero que você tenha aproveitado. Se você ainda não está no meu Instagram, começa a me seguir ou entra no Telegram Geração Green, que é um grupo gratuito, onde lá também eu compartilho todas essas bets, tá? Ou no Instagram ou no Telegram, beleza? Já as bets prontas. Então basta você clicar no link que está aqui na descrição para poder entrar, beleza? E lembrando sempre de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, porque todos os dias eu estou postando um vídeo aqui com as análises diárias, beleza? Vamos lá, vou começar aqui com o jogo que nós teremos no Brasileirão entre Vasco e Cuiabá. E esse é um jogo muito importante mesmo para as duas equipes. O Vasco acaba de ser eliminado na Copa do Brasil e vai focar 100%, obviamente, no Brasileirão. Só para a gente entender aqui como é que está a situação dos dois times, tá? O Vasco, só carregar aqui para mostrar para vocês, pronto. O Vasco está aqui na 10ª colocação, com 29 jogos, né, 10 vitórias, 7 empates e 12 derrotas, com 37 pontos. O Cuiabá está aqui, ó, com 29 jogos também, né, esse é o jogo que está faltando entre eles, só que o Cuiabá está com 27 pontos, então a diferença de um para o outro é de 10 pontos. Só que a diferença aqui, ó, do Corinthians, que é o primeiro colocado da zona de rebaixamento, com 32 pontos, para o Vasco, né, é de 37, com 37 pontos, a diferença é de 5 pontos. Ou seja, não é uma diferença muito grande não, tá? Não é uma diferença muito grande. Então o Vasco vai precisar correr atrás, vai precisar começar a vencer jogos, principalmente jogos dentro de casa e principalmente contra equipes fragilizadas, como é o caso do Cuiabá, tá? Não é que o Vasco tem um excelente ataque, mas tem uma média de 1 gol por jogo. E muito desses gols é fruto do resultado quando joga dentro de casa. O Vasco em casa tem 14 jogos e 21 gols, ou seja, uma média de mais de 1 gol por jogo. Esse é um confronto onde eu vejo um Cuiabá precisando se expor. Então o Cuiabá vai precisar ir para cima e isso vai dar, obviamente, os contra-ataques para o Vasco, né? E o Vasco dentro de casa, como eu falei, tem uma média excelente de gols, uma média de 1,5, né, de gols marcados. Já o Cuiabá fora de casa tem uma média de 1 gol, também 0,5 sofrido. Então eu gosto de uma opção que é o Vasco para marcar 1 gol. Eu gosto dessa opção do Vasco para marcar 1 gol. E outra opção que eu gosto também é do mercado de escanteios. O Vasco em casa costuma ter um padrão ali, né, de manter 4 escanteios por jogo. E o Cuiabá é um dos times que mais cedem, né, que sofre escanteios. Uma média de 6 escanteios por partida, quase 7 escanteios por partida. Então essas duas opções eu gosto. Para o Vasco marcar 1 gol e também para o Vasco cobrar 4 escanteios, tá? Inclusive tem uma Super Odds pagando mais nessa opção, pagando mais do que a Bet365, que eu vou deixar aqui na descrição para você que é na Bet5. Tá? É só fazer o cadastro e ir na aba lá, perseguido pelo Green, na própria Bet5 vai ter lá, perseguido pelo Green, é só clicar que vai ter essa bet com a odds maior do que a Bet365 para você, tá? Outra opção que nós teremos, outro jogo que nós teremos também bem interessante, é o jogo do Sport contra o Guarani. Também vamos dar uma olhada na classificação, tá? O Sport, ele tá brigando aqui para se classificar, né, para subir para a divisão. Mais um ano o Sport brigando. Dessa vez eu acredito que vai, né, porque o time está com 56 pontos. Lembrando que é 32 jogos aqui, é 56 pontos. E o Vila Nova, que está aqui com 52 pontos na 5ª colocação. Né? O Ceará acabou perdendo para o Santos. O América, que está aqui na 7ª colocação, pode chegar também a 52 pontos. Então a vantagem do Sport é de 4 pontos aqui para a 5ª colocação. Então tem tudo. E está com um jogo a menos em relação ao Novo Horizontino, em relação ao Santos. Então, vencendo essa partida, o Sport, ele volta a ter 59 pontos, vai estar atrás do Santos por conta do saldo de gols, mas vai estar aqui empatado com o Santos. Então, não só a classificação, mas também um título é muito importante. O Sport, que dentro de casa tem 16 jogos e 10 vitórias,
né? Perdeu um jogo agora recente para o Operário, mas venceu o outro jogo, que teve o último jogo dentro de casa, que foi contra a equipe do Botafogo de São Paulo por 3-1. Dentro de casa o Sport está jogando muito bem e fruto dessa subida, né, para o G4 é muito também por conta dos jogos dentro de casa. Vai enfrentar um Guarani que vem de bons resultados fora de nos últimos jogos, né? Ganhou da Ponte Preta, venceu o CRB está muito mal, mas antes disso não é uma equipe que vinha tendo um bom desempenho jogando fora de casa, né? Fora de casa tem um desempenho bem abaixo, bem ruim. É um dos times que está lá na parte de baixo da tabela, o último colocado com 31 pontos. Tem chance de sair? Tem, porque está 5 pontos atrás do Botafogo de São Paulo. Mas a situação do Guarani, pelo futebol que vem apresentando, é uma situação muito precária. Então eu gosto sim da vitória do Sport. Para mim é um excelente mercado para atuar. Tá? Obviamente que dá para esperar ou fazer uma duplinha, né, com outro jogo, ou dá para esperar no ao vivo uma cotação melhor. Ou também uma boa opção é o mercado de gols, o over 1,5. Até porque o Guarani vai precisar se expor porque precisa da vitória. É tudo ou nada para a equipe do Guarani. É tudo ou nada para a equipe do Guarani. E algo que a gente tem visto repetidamente nos jogos do Sport dentro de casa é o mercado de gols, pelo menos 2 gols na partida. E nos jogos do Guarani fora de casa também, tá? O over 1,5 realmente é algo que tem acontecido em 90% dos jogos do Sport dentro de casa e é algo que vai ter uma tendência de acontecer ainda mais na Série B por conta da necessidade do resultado que esses times precisam, né? O Sport precisa ganhar pelo título, o Guarani precisa ganhar pelo não rebaixamento. Então, a necessidade de vitória é muito grande. Galera, em relação aqui aos jogos da Conferência League e também aos jogos da Liga Europa, nós temos muitos jogos, né, dos dois. O que é que eu deixo aqui de lição para vocês, tá? Eu não costumo fazer muitas apostas nem na Conferência League e nem na Liga Europa. Por quê? Porque as odds são muito ruins. As odds são bem ajustadas para baixo. Então você vai ver um over 1,5 nesses jogos, tá pagando em 13, tá pagando em 11, tá pagando em 15, 1,18, 1,20. São cotações muito baixas. E aí você tem que juntar 3, 4 times de um bilhete para ficar um odds legal, um odds 1,70, um odds 2. Então isso para mim aumenta muito o risco, muito risco. E eu não gosto de fazer isso, né? É algo que eu não faço, tá? Então a nossa função aqui, quanto apostador, é buscar odds de valor, é buscar aquilo que está pagando mais do que deveria. E no caso dessas competições são bem ajustadas. E além disso, são times que oscilam bastante. São times que a gente não sabe, por exemplo, o Chelsea vai enfrentar um Panathinaikos. Mas a probabilidade do Chelsea com um time todo misto é muito grande. Então não dá para confiar, né? Não dá para confiar. O Ghent contra o Molde é um jogo muito equilibrado e a gente não tem um parâmetro porque são ligas inferiores. Um está na Bélgica, o outro está na Noruega. A gente não sabe como esse nível de enfrentamento vai se tornar aqui e não tem um claro favorito. Então isso para mim me deixa com o pé atrás, por isso que eu prefiro apostar somente no ao vivo nessas ligas, tá? Mas eu quero destacar alguns jogos para você estar de olho. O Frankfurt, extremamente favorito, né, deve sair com a vitória. Dá para utilizar a vitória do Frankfurt até numa duplinha, beleza? Mas ou você busca uma cotação melhor no ao vivo. A Roma, por mais que não está muito bem, tá? Vai enfrentar um Dinamo de Kiev. Eu não acredito no jogo fácil, mas eu acredito no jogo com gols. É algo que eu vou estar buscando nesse confronto da Roma contra o Dinamo de Kiev. Se a Roma estiver muito bem, aí sim eu posso pensar até numa vitória da Roma. Mas sempre com o pé atrás, porque não está jogando bem, tá? Fenerbahçe contra o Manchester United, tendência também com o jogo com gols, mas tem que aguardar a escalação, tá? Tem que aguardar a escalação, mas eu vou estar de olho no mercado de gols, tanto no over 1,5 quanto no gol no primeiro tempo. Para mim são os dois mercados que eu estarei sempre de olho aqui nos jogos do Manchester United. Além do ambos marcam também, que tem acontecido com muita frequência, tá? O Rangers é favorito para esse confronto contra o FCSB, né, da Romênia. O Rangers é bem favorito, mas eu não gosto da cotação de pré-jogo, tá pagando 1,44. Para mim dá para buscar uma cotação melhor, pelo menos 1,60. Beleza? É o que eu recomendo para você aqui também. O Tottenham, temos que aguardar a escalação. O jogo do Lyon contra o Besiktas é um jogo também muito favorável para gols, muito favorável para ambos marcam. Eu vou estar de olho, dependendo da escalação que vai a campo, eu vou estar de olho nesse possível ambos marcam desse confronto. E na Arábia Saudita nós temos o Al Ittihad contra o Al Riyadh, né? E aqui eu gosto sim de estar a favor da vitória do Al Ittihad, tá? Além da finalização no gol do Benzema.
O time do Al Ittihad tá um time muito bom, tá um time muito forte. Com o Benzema, com o Bergwijn, com o Diaby, o Kanté, Fabinho no meio campo. É um time muito forte, muito forte. A tendência é brigar ali com o Al Hilal, com o Al Nassr e com o Al Ahly pelas 3 primeiras colocações. Né? Eu coloco o Al Ittihad no mesmo nível ali do Al Nassr, o Al Hilal um pouco mais acima e o Al Ahly um pouco mais embaixo. Mas contra essas outras equipes, a tendência é que eles vençam, tá? Então eu gosto dessa vitória junto com um chute no gol do Benzema, que tá pagando muito bem. Inclusive na própria Bet5 também eu deixei uma super odds lá que tá pagando bem mais do que a Bet365. E para finalizar, nós temos um jogo entre Corinthians e o Racing. Ainda não se sabe ao certo, não temos a informação se o Ramon Dias vai entrar com o time titular ou se vai entrar com o time reserva, se vai entrar com o time misto. A gente não tem essa informação. O que é que dá para prever em relação a esse jogo do Corinthians? Se o Corinthians quiser se classificar, ele precisa fazer o resultado em casa, né? Ele precisa criar uma vantagem em casa para poder, até mesmo poder poupar aí lá na Argentina. Mas o jogo no Racing, na Argentina, é muito complicado. O Racing aplicou uma goleada no Atlético Paranaense. Vem muito mal o Atlético Paranaense? Vem. Mas aplicou uma goleada, irmão, assim como o Corinthians. Então tem que ter muito cuidado. Mercados que eu gosto aqui em relação ao Corinthians. Para o Corinthians ter mais finalizações no jogo e para o Corinthians ter mais escanteios. Eu gosto dessa opção para o Corinthians ter mais escanteios. Até porque se o Corinthians quiser se classificar, ele vai precisar fazer o resultado em casa e se puder fazer margem, melhor. Tá? Se puder fazer margem, melhor. Então é um jogo que o Corinthians deve ir com força máxima para cima se quiser alguma classificação. Mas eu deixo aqui uma observação. Espera a escalação do time, tá? Espera a escalação do time. Se for com a maioria dos jogadores titulares, principalmente no setor ofensivo, dá para pegar o Corinthians para ter mais cantos. Caso contrário, fica de fora, beleza? Fica de fora. E é isso que nós temos para hoje, tá? Nessa quinta-feira. Espero que tenha lhe ajudado. Vamos para cima, que o Papai do Céu nos abençoe e que seja um dia muito lucrativo para todos nós.